Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um ótimo final de semana de descanso, de lazer, com muita saúde. Espero que todo mundo esteja bacana, tá bom? Para iniciar uma nova semana. Gente, hoje eu trago para vocês um relato que ele é uma mistura de Lobo em Pele de Cordeiro e Dormindo com o Inimigo. Porque imagina só, a sua filha olhar no fundo dos teus olhos e começar a descrever várias atrocidades que nunca aconteceram. Essa mãe, ela acreditou, ela denunciou e ela viu um inocente ser caçado como um bicho. E depois ela ouvir, minha mãe caiu direitinho, olha só a minha cara de anjinho. Gente, esse relato ele é muito difícil, ele é muito cruel, porque por muito pouco um inocente não perdeu a sua vida, por muito pouco. Bora lá entender o que aconteceu ao longo desse relato aqui na vida dessa amiga. Olá, Anne, meu nome é Jéssica, eu moro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Anne, meu relato, que eu quero muito compartilhar com vocês, é uma maneira de alertar algumas famílias, algumas mulheres que recomeçam a vida. E também dizer que não existe só mãe narcisista ou pai narcisista, existem filhos também que são narcisistas. Infelizmente, o relato que eu tenho para lhe passar é sobre a minha filha mais velha. Ela completa 17 anos e a minha história começa assim. Eu tive uma infância muito tranquila, muito gostosa. Hoje eu moro no interior de São Paulo, mas eu fui criada no interior de Minas. Eu tive uma infância verdadeira, uma infância na qual a gente brincava, enfim, eu tive tudo do bom e do melhor. Graças a Deus, eu sou desprovida de traumas, sabe? Eu nunca passei por nenhum tipo de abuso físico, sexual ou psicológico. Aos meus 16, eu mudei para Ribeirão Preto e meu pai ele veio em busca de empregos e refizemos a nossa vida aqui onde tudo deu certo, graças a Deus. Quando eu vim para cá, eu já namorava meu primeiro marido e ele veio junto. 1 ano e meio depois, nós nos casamos e depois de 2 anos e meio, nós tivemos a nossa filha. Quando a minha filha completou 4 anos, a gente acabou se separando. Deixando adendo aqui que nós sempre trabalhamos muito, nós não somos de família rica, mas a gente junto conseguiu atingir nossos objetivos. Então ela teve uma infância com escolas particulares, com brinquedos, com tudo que uma criança na idade dela poderia querer e ter, né? E foi uma menina muito bem criada, com os avós presentes. Enquanto nós trabalhávamos, ela ficava com os meus pais, filha única, neta única, então ela teve absolutamente tudo e toda a atenção deste mundo que eles podiam dar. Então, quando ela completou os 4 aninhos, como eu falei, eu e meu primeiro marido, depois de 10 anos juntos, a gente resolveu se separar, porém ficamos muito amigos. A gente se separou, começamos uma amizade muito tranquila, um relacionamento muito tranquilo. Então só escolhemos viver caminhos diferentes. E em pouco tempo depois, uns 5, 6 meses, eu conheci o atuante dessa história, que vou chamar ele de Paulo aqui, eu não vou colocar o nome dele. E eu quero deixar um adendo. Eu conheci o meu segundo marido, ele foi um grande amor para mim. Eu tinha 27 anos e ele tinha 18. Então, assim, era uma diferença de idade um pouquinho grande. Ninguém acreditava muito no nosso relacionamento, mas foi um relacionamento que frutificou. Ficamos noivos do jeito correto, nos casamos tanto no civil como no religioso. Foi um casamento lindo. Com 2 meses de casada, eu descobri que eu esperava um outro bebê. Depois de 9 anos, eu seria mãe novamente da minha princesinha mais nova. E daí, gente, começa a minha história. Ele, por ser muito novo, ser um menino, assim, muito alegre, muito novo, as pessoas ficavam meio assim, meio que desconfiadas, né? Porque eu era um pouquinho mais velha, já tinha minha casa, já tinha as minhas coisas. Então, todo mundo achava que eles tinham casado comigo por interesse. Mas, de fato, não foi. Foi um relacionamento muito sincero e muito bom. Então, tivemos a nossa filha. E quando nós nos conhecemos, e nós começamos a nos relacionar, a minha filha, que eu vou chamar de Melinda aqui, ela já tinha 5 anos. E ele não foi um padrasto para ela, ele foi um amigo, um irmão mais velho, porque a diferença de idade entre eles era pouca. E eu falo que paternidade a gente reconhece também, né? Ele reconheceu essa minha filha como filha dele. Ele tratava ela com tudo que ela tinha direito, do bom e do melhor. Ele nunca me deu um presente que não desse para ela. Se ele me dava rosas, ele dava rosa para ela também. Enfim, era um relacionamento saudável. O meu pai, que descansa em paz, na época era pastor, era completamente apaixonado por esse meu marido.
E muito feliz por eu estar num casamento feliz, um casamento tranquilo, próspero. E nisso, nós ficamos 8 anos juntos. Quando a minha pequenininha completou 4 anos, a gente perdeu meu pai. Ele sofreu um acidente, ele caiu de cima de um telhado. Meu pai era muito bem de saúde, muito, sabe, um homem muito bom, e perdemos ele. Depois que eu perdi ele, eu entrei num luto devastador, uma depressão profunda, porque eu sou filha única e meu pai era tudo para mim. Aliás, né, ele ainda é tudo para mim até hoje. E esse luto não me fez bem. Nós mudamos de casa, mudamos de bairro, mudamos de emprego para poder, como se diz, conseguir sobreviver à perda dele. E eu, como sou filha única, e era só meu pai, eu e minha mãe, a família era pequena. A minha mãe, com isso, ela teve um surto e ficou internada quase 1 ano no hospital psiquiátrico. Então, eu tive 2 perdas bruscas, né? Eu perdi meu pai para a morte, apesar dele descansar em Deus, e eu perdi a minha mãe para depressão, né, para doença. No caso dela foi bem mais profundo do que o meu, porque ela entrou em surto, porque ela só tinha meu pai, não tinha mais ninguém. E de repente ela se viu sem ele, então ela entrou em surto e infelizmente nós tivemos que interná-la. E isso, nós mudamos de bairro, mudamos de vida, mudamos as meninas de escola, estava acabando ali meados da pandemia, e estava tudo tão bem, né, e aconteceu isso. E ela vai mandar algumas fotos, né? Vou pedir para colocar aqui a foto do casamento dela com o Paulo, o casamento da família dela, é tudo autorizado. Sabe como era a família. E eu fiquei muito triste. Com a perda do meu pai, eu comecei a tolerar muito menos coisas. Coisas que eu tolerava antes, eu já não tolerava mais. E por pouca coisa, eu acabei me separando, né, do Paulo. E mesmo separando, nós resolvemos continuar vivendo na mesma casa. Nós tínhamos um apartamento grande e acomodava muito bem eu e ele. E isso, a minha mãe, ela teve alta e ela veio morar conosco. Então todos éramos amigos, nos dávamos bem. Ele tinha um quarto dele, eu tinha o meu quarto. E assim a vida seguiu. Durante esse tempo a gente quase reatou. Ele teve namorado, eu tive namorado. Mas era tudo muito tranquilo, muito saudável. A gente se ajudava muito também. Tanto ele com a filha dele, como com a minha filha. E ele sempre deixava claro que a minha filha mais velha era a primeira filha dele. Então tudo vinha primeiro para ela. Ele chegava a tratar melhor a minha filha mais velha do que a própria filha. Porque ela era pequena, não entendia muita coisa. Então ele sempre deu essa atenção maior para a minha mais velha. Mas era tudo muito saudável. Enfim, a gente acabou se separando, de repente ele encontrou uma outra mulher, e ele foi embora viver com ela. E eu fiquei com a minha mãe e com as meninas. Tudo tranquilo, gente. Ele sempre dando assistência, às vezes tinha assim algumas recaídas, como todo casal, mesmo ele estando, né, em outro relacionamento. Até que, passado alguns meses, eu conheci um namorado. Não falo o nome dele, e esse namorado também era muito legal, muito bacana. E ele chegou num momento muito difícil. Ele também tinha perdido o pai dele há pouco tempo. Então meio que a gente uniu as dores, né? Os dois. E começamos a namorar, a sair. Ele me tirou um pouco da depressão, do luto. E a gente saía bastante, a gente se curtia bastante. E ele era muito família também. Enfim, foi um namoro muito saudável. E não durou muita coisa, durou um pouco mais de 1 ano. Enfim, hoje eu trabalho numa empresa grande aqui da minha cidade, uma marca de celular, na qual eu sou TI. E um belo dia, eu tive um acidente de trabalho. Eu escorreguei e luxei o meu dedinho e eu precisei ir embora para passar no médico, tirar raio-x, fazer os procedimentos. Quando eu cheguei em casa, a minha menina mais velha estava sentada no sofá com a minha mãe. Gente, eu nunca vou esquecer dessa cena aqui. Gente, presta atenção agora nesse fato, tá? O pai da pequenininha tinha que levar algumas coisas para mim e ele não levou. Aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, o Paulo deixou as coisas que ele ficou de me deixar? E ela não. Aí eu falei assim, filha, liga pro seu pai e pede para ele trazer o negócio que ele me prometeu. E ela falou, mãe, ele não é o meu pai. E eu falei, sim, filha, eu sei que ele não é teu pai, teu pai é outro, mas ele é como se fosse, né? E ela, claro que não, mãe, você nem imagina o que eu passei. Parei tudo e falei, como assim, minha filha?
E nisso, meu dedo estava luxado, eu estava com muita dor, cansada, com fome. A minha mãe veio e me deu um prato de comida. Eu comi e eu continuei a conversar com ela. E ela falou assim, mãe, enquanto você dormia, aconteciam coisas aonde ele mexia em mim, aonde ele me tocava, onde... Gente, enfim, ela relatou várias atrocidades, a qual eu me senti duplamente traída. Porque eu confiei nele como marido, e eu confiei nele o bem mais precioso que eu tinha na época, que é minha filha. E enquanto ela falava aquilo, foi me devastando, devastando. E eu falei assim, né? Filha, tudo isso que você está me falando, você consegue falar na frente de uma delegada? Seria muito constrangedor para você? E ela disse, não. Tipo, não, posso falar numa boa. E eu imediatamente peguei, liguei para o número de assistência para quem já sofreu abusos, e aí me orientaram aí na delegacia da mulher. Fiz todos os procedimentos, gente. No outro dia eu fui lá pela manhã, cheguei na delegacia, a minha filha prestou depoimento para a delegada, gente. Ela especificou todo tipo de abuso que ela tinha tido, que ela dizia, né, que ele tinha feito com ela. E eu fui ficando ainda mais devastada, mais e mais devastada. Eu tinha, agora imaginando, eu tinha acabado de sair do luto do meu pai, eu acabei entrando numa outra depressão por conta dessa situação. Só que nessa época, gente, antes de acontecer esse fato aqui, de por que ela falou para a mãe dela assim? Nessa época, lembra do namorado que ela arrumou? Um cara muito gente boa, que não durou nem um ano direito, um ano e meio direito. Esse ex, antes dela falar tudo para a mãe dela, ela já tinha conhecido algumas situações antes, tá? Um dia ela estava numa conversa com esse namorado, ele começou a jogar algumas indiretas. Perguntou como é que ela se sentiria, falando que parente dele, prima dele já tinha sido abusada pelo pai, que a gente tinha que ficar atento e que a gente às vezes não ficava vendo a forma como as pessoas olhavam para nossas filhas. E ele começou a falar algumas coisas sobre esse assunto, né, de a gente não ficar atento, acaba acontecendo abuso por falta de atenção. E ele começou a falar tanto isso que eram coisas que reviravam meu estômago e eu não gostava. Até que eu descobri que a primeira pessoa que ela falou foi para ele. E ele falou para ela. Por que ela falou para a mãe? Que ele falou assim, olha, Melinda, você me falou, beleza, eu vou guardar esse segredo, eu não vou contar. Não vou entrar na tua intimidade, na tua privacidade, porém, você precisa contar para tua mãe. Só que passou uns dias e nada dela contar. E ele foi lá e pressionou ela de novo, falou, olha, é muito segredo para mim, muito segredo que eu tô guardando da tua mãe, não é certo, você precisa contar. Foi quando ele encorajou ela a falar para mim. E sabendo de tudo, ela me contou, eu fui lá, fiz todo o procedimento, tudo, gente, tudo legalmente, tudo dentro da lei. Fui na delegacia, abri boletim de ocorrência, medida protetiva, e lembrando que a minha filha mais nova é dele. Ou seja, eu privei a minha menina de ter o pai. Eu abri boletim de ocorrência, eu fiz de tudo que eu podia fazer porque eu queria justiça. E eu não imaginava, né, que a minha filha ela não tinha sido abusada. E nisso eu entrei numa depressão, gente, profunda. Tentei 3 vezes me eliminar, vocês sabem, né? E a minha filha me acompanhando, vendo todo o meu estado, vendo a forma como eu fiquei. E, gente, eu perdi muita coisa. Porque eu precisei me afastar do trabalho e nesse afastamento eu não recebia. Eu tive que voltar para casa que meu pai me deixou, que eu não queria viver lá, foi porque lá que ele caiu, né? E então eu não queria reviver tudo. Então eu perdi muitas coisas. E viemos para cá e eu fui me afundando mais e mais em tristeza e as coisas não se solucionaram. E eu esperava, né, me chamarem para poder prestar mais esclarecimentos, enfim. Demorou uns dias mais, chegou em casa o papel do Instituto Médico Legal, lá do IML, que é para ela fazer exames para constar que ela tinha sido mesmo abusada. Só que, gente, quando chegou esse papel, ela começou a não querer ir, a negar, não quero ir, eu não quero me expor, eu não quero ficar sem roupa na frente de outra pessoa, e ela começou a negar. E depois chegou, como ela não quis ir, veio um oficial de justiça até a minha casa, porque quando envolve o menor,
é bem mais complicado e ela não quis ir. Pois bem, eu passei mais ou menos 1 ano e meio nesse sofrimento, solteira. Me separei, né, lá do outro rapaz. Eu fiquei sozinha. Fiquei cuidando da minha mãe viúva, naquele estado que a minha mãe ficou, e das minhas filhas. E eu fiquei remoendo aquela mágoa, aquele ódio. E nisso, o Paulo, o tal da história, ele sumiu, ele desapareceu, deixou de conviver com a filha, deixou de me dar assistência, ele desapareceu. E para mim, gente, quando uma pessoa se cala mediante algum fato, ele está assumindo um erro. Porque se eu estou certa, eu bato de frente, faço das tripas de coração para mostrar que eu não fiz nada de errado. Então, se eu não fiz, eu quero que prove. Eu quero justiça, enfim, não sei, ele não fez nada, né? Ele simplesmente sumiu. O Paulo, gente, ele vem de uma criação muito boa, de uma família muito boa, uma família excelente. Os pais dele, eles iam até a porta da escola da minha filha implorar para que ela falasse a verdade, para ela confessar. A mãe dele, a gente chegou até a bater nele, achando que fosse verdade o que a minha filha estava falando. Enfim, muitas coisas aconteceram. Esse homem foi perseguido, né? Por muito pouco ele não perdeu a vida dele, muito pouco, imagina. E retrocedendo para o bairro que meu pai deixou a casa para mim, nós tínhamos muitos amigos, muitos vizinhos, e eles me deram muita força nesse momento. Então vocês imaginam como esse homem foi perseguido, né? Anne, por conta de toda a situação, eu tenho 1,72 m. Eu cheguei a pesar 49 quilos, eu virei uma caveira. Eu não comia, eu não dormia, a minha vida era remoer aquela mágoa, aquela raiva. Eu perdi muita coisa, eu passei por muita necessidade. Gente, às vezes essa mulher tinha só feijão ou só arroz para comer, passou uma necessidade mesmo de fome, tá? Eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade, muita coisa. Pois bem, depois de um tempo eu comecei a namorar um grande amigo que hoje é meu atual esposo. Ele é o meu amigo de anos e ele soube que eu estava doente e ele veio fazer uma visita para mim. E acabou que a gente começou a se aproximar. E um amigo de 5 anos virou meu namorado. Ele é uma pessoa de índole exemplar, de família íntegra também. E a gente começou um relacionamento. Decidimos que nós íamos viver juntos. Ele queria viver comigo, até mesmo para me dar mais apoio. E aí a gente começou uma outra coisa, tá? A minha filha, quando ele começou a dormir em casa, na minha casa, ela queria muito dormir no nosso quarto. A minha casa, ela tem 2 quartos. As minhas filhas dormiam com a minha mãe nesse outro quarto e eu dormia no outro com o meu atual esposo. E ela insistia em dormir nesse quarto comigo. E eu falava que não, que eu precisava de espaço, que ela também precisava, que nós íamos tirar a privacidade uma da outra. De tanto que ela insistia, não, minha filha, não vai, ela não, eu quero dormir aqui, quero dormir aqui. Eu acabava deixando, ela colocava o colchãozinho dela lá do lado da cama e nós dormíamos lá. Só que, gente, tem uma situação. Toda vez que ela queria dormir com a gente, ela olha as vestimentas da menina. Queria dormir de baby doll, aquela de alcinha, shortinho curto. Eu via aquilo e eu falava, filha, você já passou por tanta coisa, o meu namorado ele é uma pessoa íntegra, mas nós não conhecemos ninguém de verdade. Olha para você, olha para tudo que você já passou, com a pessoa que te criou, né, que foi o Paulo, criou ela desde os 5 anos. Então, não dá para confiar. Dorme lá com a avó, bora conhecer ele melhor, vamos ver se tem como a gente estabelecer esse respeito, ver se realmente vai dar certo nós dois, né? Enfim, fiquei falando com ela sobre isso. Gente, antes disso, né, depois disso, elas brigaram, sempre tinha alguma briga. O sogro dela, sabendo dessa situação, porque com certeza o pai já sabia, né, tudo que a menina tinha dito que tinha acontecido com ela, para que não acontecesse de novo a mesma coisa, o pai deu para ela uma cama, para essa filha dela, uma cama maravilhosa, um presente para ela. Uma cama muito boa, muito bonita. E colocou no quarto da mãe, para ela não ter que dormir no chão. Enfim, ela não quis a cama, ela se negou. E eu falei, filha, eu preciso de espaço, eu vivi até aqui para te criar, vivi para te cuidar, e você já tem 15 anos, já vai fazer 16,
Então, a mãe aqui precisa de um pouco de espaço, a mãe precisa viver, porque a gente sabe como é casamento com filho, é diferente, né, de namoros em filhos. Então, você vai dormir com a sua avó. Eu não quero você dormindo aqui, vai dormir lá com a sua avó, você tem sua cama, vai dormir lá. A menina ficou revoltada. E por conta dessa reação dela, eu comecei a estranhar, porque graças a Deus eu nunca passei por nenhum tipo de abuso na minha infância. Só que a minha tia, a irmã da minha mãe, já passou. E eu lembro da minha mãe falar que a minha tia não sentava perto de onde meu tio sentava. Que onde meu tio sentava, se ela sentava, ela vomitava. Ela tinha asco, apenas de estar perto, apenas de sentar no mesmo lugar que outra pessoa sentou. Que ela tinha nojo do meu tio e ela não conseguia olhar na cara dele. Então, gente, pessoas que passam por esse tipo de abuso, foram abusadas na vida, a grande maioria delas tomam repulsa mesmo do abusador. Então, pelas atitudes dela e tal, eu comecei a desconfiar. E, né, entre aspas, né, ela, entre aspas, ter sido abusada e tá tendo aquele tipo de atitude com um homem que era meu amigo, mas era meu namorado. Era estranho, sabe? Ela não querer ficar longe. Então, se ela foi abusada, como ela disse que tinha sido, como é que ela não tinha medo? Como é que ela queria estar perto? Então, sabe? Era muita coisa que era de se estranhar mesmo. Voltando à discussão lá da cama, por a mãe não querer, não, você vai dormir na cama com a sua avó, não quero você aqui, eu preciso ter minha privacidade, ela começou a falar que eu preferia meu namorado, que preferia macho, que preferia ele, e eu falei que não, que a vida inteira eu vivi para cuidar dela, mas se ela não quisesse respeitar as regras, de pelo menos pôr uma roupa maior, de se comportar melhor, então que era melhor ela morar com o pai dela. Né? Lembrando, gente, que o pai dessa menina, ele é bem de vida hoje. Ele é, se eu não me engano, ele é um dos proprietários do Outback em São Paulo. É um homem de bem de vida, tá? Não é pobre não. O cara tem bala na agulha aqui. E eu falei, olha, vai morar com seu pai, então, se você não quer respeitar as regras, se comportar, então vai morar lá com seu pai. E eu sempre tive um ótimo contato com o pai. Ele sempre via ela de maneira esporádica, né? Era presente, uma vez ao mês ele ia ver ela. Enfim, eu peguei e relatei para ele o que estava acontecendo, que ela não queria me obedecer. Falei toda a situação. E ela pegou, depois ligou para ele, fez um senhor drama. Acabou que ele veio buscar ela para viver na casa dele. Quando houve essa discussão aí da cama. Porém, gente, nesse dia que a gente brigou, que ela falou que ia embora, uma amiga, que eu não vou mencionar, acolheu ela durante uma tarde. Passou a tarde, o dia todo lá para casa dessa amiga. E mesmo assim, essa amiga mandava mensagem para mim, ela tá aqui comigo, pode ficar tranquila, tá tudo sob controle. E depois disso, o pai dela foi buscar ela na casa dessa tal amiga e ela foi embora. Gente, eu arrumei todas as coisinhas dela e ela queria ir embora, ela foi. Deixei ela embora, eu queria que ela ficasse comigo, mas ela não queria respeitar as regras, então ela escolheu, né? E eu fiquei muito devastada, né? Não ter a minha filha mais velha em casa me deixou muito entristecida, porque eu tinha minha mãe, tinha minha filha, então, querendo ou não, estava faltando um pedaço de mim, que era ela. Beleza, ela foi, ela quis ir, beleza. Passou um tempo, essa pessoa que acolheu ela, essa amiga, falou assim para mim, olha, Jéssica, eu preciso falar com você. E eu falei, ok, pode falar. Ela, não, é um assunto muito delicado, eu preciso falar com você mesmo. E eu falei, tá bom. Fui lá na casa dela e ela falou, olha só, em conversa, olha só essa conversa aqui da tua filha. Ela falou assim, olha, em conversas aqui na minha casa, no dia que eu colhi a sua filha, até o pai dela buscar, ela me confessou que inventou tudo em relação ao Paulo. Tudo por ciúme do seu relacionamento, porque ela tentou alguma coisa com ele e ele negou ela. Então ele é um completo inocente. E eu tenho como te provar isso. Gente, imagina, né? Você chega na casa da pessoa, a pessoa pega o celular, fala, olha, querida, olha aqui as mensagens da tua filha. Ela mentiu sobre tudo. Nada é verdade aqui. Ela fez isso porque ela não aguenta te ver feliz,
porque ela, acho que ela se apaixonou por ele, ela deu em cima dele, ele não quis ela. Então, por vingança, ela inventou tudo isso. Ele é um inocente. Ele não fez nada do que ela disse que ele tinha feito com ela. Gente, essa mulher pegou para provar. Ela chamou a minha filha no WhatsApp e falou assim: nossa, Melinda, eu não acredito que você inventou tudo isso. E a minha filha foi lá e falou: você viu, fulana? Eu tenho um cara de anjinho. Pois é, a minha mãe caiu direitinho. Eu podia até não ter meu pai, mas a minha irmã também não vai ter. Vocês conseguem aqui entender o nível de narcisismo, de maldade aqui, de sociopatia aqui? Nesse trecho, gente. Viu só, né, fulana? Eu tenho um cara de anjinho. Pois é, a minha mãe caiu direitinho. Eu posso até não ter meu pai, mas a minha irmã também não vai ter. Anne, até isso acontecer, ele poderia ter sido preso, ter sido morto. Ele perdeu não um emprego, mas vários empregos. Ele foi perseguido por pessoas que eram amigas nossas, que andavam junto com a gente. Enfim, Anne, para tudo isso ser mentira no final. Esse homem, mas ele poderia ser lixado, gente. É cidade pequena. Poderia ser lixado o perigo que esse homem correu. Por conta de uma mentira. Por inveja da felicidade da mãe. Inveja da filha, da irmãzinha ter um pai presente. E inveja, porque eu acho que ela deve ter se apaixonado, porque ela deu em cima dele e ele não quis ela. Inveja, gente. Ai, ai. Hoje eu me encontro numa fase melhor. Já faz 1 ano e 3 meses que eu sou casada. O meu atual marido, ele é meu apoio, ele é meu suporte para tudo, emocional, físico, psicológico. Ele sempre está comigo. Todo esse tempo, eu não tenho contato com a minha filha, eu não falo mais com ela. Com muito custo, eu consegui retomar o contato com o pai da minha mais nova, onde ele, com muito cuidado, muita cautela, né, tem tentado se aproximar. Ele pega a filha pelo menos uma vez por mês, ele está com ela, sabe? Gente do céu. Anne, o alerta que eu quero deixar é um alerta muito grave, porque eu ainda tenho depressão. E é difícil sair desse buraco. Quem tem depressão, quem teve, sabe como é que é. A depressão com a mistura de síndrome do pânico, de ansiedade, é uma coisa desesperadora, porque eu caí no conto do vigário. E deixando um alerta para as mães e pais que começam a viver de novo, né? Finaliza um relacionamento, vai começar a namorar de novo, vai casar de novo. E, gente, antes de acusar, antes de fazer um boletim de ocorrência, procure investigar. Se tiver como gravar áudio, que hoje é tão fácil, né? Celular, coloca o celular para gravar, enfim, gente, não acuse ninguém sem provas. Pois é, Anne, eu conto tudo isso como uma maneira de ajudar, que às vezes tem gente por aí, alguma mãe, alguma esposa que está nessa situação. A filha está falando, está dando sinais que está acontecendo e no final é mentira. E infelizmente eu aprendi nessa vida que não é porque é mãe que é santo, não é porque que é filha é santa. Vai sempre... A gente tem que ter cuidado, sabe? Sempre a gente precisa estar de olhos abertos. Tem mãe que é narcisista e erra, tem filho que é narcisista e erra. A minha filha é narcisista. E tem outro episódio bem importante, gente, que eu preciso tratar para vocês aqui, sobre a crueldade, o narcisismo dessa menina. É um fato. Uma vez ela estava com uma amiga, a amiga fazia aqui uns 2 anos que o pai não via a pequenininha, a menorzinha, e essa amiga falou assim: olha, bora lá no trabalho dele, bora levar ela para ele ver, lá é um território neutro, ele não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada com você, porque eu vou estar com você também. Então bora lá levar a criança para ele ver, né? Tem 2 anos que ele não tem contato com a filha. E eu acabei aceitando ir. Nós entramos no carro dela, dessa minha amiga. Na hora que nós estávamos indo, a minha filha, que disse que tinha sido abusada, ela quis ir. E ela disse assim: eu quero ir também, eu quero olhar na cara dele. Eu falei: filha, olha tudo que ele te fez. Que até então achava que ela estava certa, né? Tudo
tudo que ele te fez, minha filha, eu tô indo levar só tua irmã, porque ela é uma inocente, ela não sabe do que aconteceu. E ela, não, eu quero ver ele, eu quero olhar na cara dele. Eu falei, filha, larga a mão, fica em casa, vai ser difícil para você ver ele. É uma pessoa que te fez muito mal. E sabe o que aconteceu, gente? Ela foi, ela desceu do carro, ela olhou para ele como se nada tivesse acontecido. E detalhe, um pouco antes de eu saber da verdade, ela foi até no trabalho dele apresentar um namoradinho que ela arrumou. Me falaram umas coisas na época que tem até um pouco de sentido também, que pode ser verdade, que ela falou aqui, né? Que eu hoje, vendo com esses olhos, a minha filha acabou perdendo a virgem, né, a inocência dela com esse namoradinho dela, aos 14 para 15 anos. E ela, com medo de eu descobrir, apesar de eu ter um relacionamento com ela muito aberto, não que eu liberasse tudo, né, mas tipo assim, eu sempre falei para ela, ó, se me contar, conta a verdade para a mãe, que a gente vai dar um jeito, só não mente para mim não. Então assim, eu não queria que acontecesse com ela o que aconteceu comigo tão cedo, né? Mas se ela me contasse, eu ia ajudar. Tanto é que quando eu fiquei sabendo que ela tinha perdido, né, a inocência dela, eu levei ela no médico, levei ela para colocar o chip, né, para não engravidar. Eu ajudei tudo quando eu fiquei sabendo que ela não era mais virgem. E me falaram, com isso, né, me falaram que ela queria se livrar, tipo, da acusação de ter perdido a virgindade dela. Então ela colocou a culpa no meu ex-marido, né, que ele tinha abusado, que ela tinha perdido com ele. Tipo assim, né, vai fazer um exame, vai que ela não era mais virgem. Falar, ela, tipo, foi ele que tirou, né? Na época falaram isso pra mim, não sei se é verdade ou não é, não sei se eu, por estar cega, eu não quis enxergar, mas ela, a mãe aqui acredita que possa ter sido isso, tá? Ela perdeu lá, né, a virgindade com 14, 15 anos, e como ela tinha que falar pra mãe, como foi que aconteceu isso, pra não ter que dizer que foi com o namorado, não. Também foi o meu padrasto que fez isso, foi ele que tirou. Pode ser, né, gente? Não se sabe. Então eu perdi um relacionamento que a gente quase teve para reatar, mas não reatamos por conta disso. A minha pequena ficou quase 2 anos sem pai, sem entender nada, porque até hoje ela não sabe dessa história. E ainda bem que eu não contei nada para ela também. E ele é uma pessoa que tem muita mágoa de mim, muita raiva de mim, apesar dele me entender, mas ele sabe que eu prejudiquei muito, né, em relação à defesa da minha filha. E o meu alerta é que nem tudo que é luz é ouro. Eu perdi meu pai, eu perdi um casamento, tive perdas financeiras por uma mentira inventada por uma cobra que eu amamentei no meu seio. Então, Anny, o meu alerta é esse. Não é tudo que é verdade. Não é porque a criança que está falando o que é verdade, né? Às vezes essa menina pode ser influenciada, incentivada. Eu não sei o que houve, mas eu só sei que é muito difícil para mim estar falando isso aqui. E eu estar falando com você é para mim uma maneira de desabafar, de extravasar, de pôr para fora, de tentar amenizar um pouco da culpa que eu sinto em mim, sabe? Eu sinto muita culpa de não ter investigado, de não ter acreditado. E eu acho que qualquer mãe acreditaria no que a filha vai estar falando. Mas fica o meu alerta. Não acredite em tudo, investigue. Se não tiver indício, tanto porque o meu ex-marido não tinha esse perfil, mas às vezes as pessoas não têm perfil, o abusador não tem perfil. Mas investigue, vá a fundo e não se deixe destruir tão fácil. Procure um suporte psicológico, psiquiátrico. Eu não tenho muito, né? Eu tenho só um suporte psiquiátrico porque eu preciso de medicação, né? Mas é uma coisa que eu não consigo digerir direito. Então fica o meu alerta, eu sou fã do canal. Esse canal me ajuda muito, eu passo madrugadas maratonando todos os programas e vendo seus relatos, os seus carinhos com seus fãs, com seus seguidores e tudo isso me fez vir aqui e abrir o que eu falei, né, para deixar a minha história. E tentar cicatrizar um pouco dessa ferida que ainda está aberta no meu peito. Anny, eu agradeço ao canal, agradeço a você por tudo e pela amizade, pelo carinho comigo e pelo acolhimento. E este é o meu relato, eu espero que possa ajudar alguém. E eu sempre vou estar aqui, se caso alguém quiser me chamar, você pode passar onde me encontrar, meu número. E muito obrigada, agradeço ao canal, que você bata muitos seguidores,
que os seus girassóis, que somos nós aqui florescendo todos os dias, possamos ter mais força para essas coisas da vida. Gente do céu. Eu sei que foi muito difícil para ela passar isso aqui pra gente, mas como ela me falou, é uma forma até de me redimir com ele, sabe? Esse rapaz, esse homem agora, ela não falou tudo que ele sofreu, mas, gente, só pelo o fato dele, eu não posso falar uma coisa importante que ela disse, porque pode prejudicar ela, mas só pelo fato dele quase ter perdido a vida dele, gente. Não é fácil, não. Isso também poderia, sabe, um inocente poderia estar na cadeia, poderia ter perdido a vida por algo que ele não fez. E ela quer mesmo que essa história ela seja escancarada, ela quer que as pessoas saibam do que aconteceu, até mesmo como uma forma de justiça, né? Mas o que ela falou aqui é certo, gente. A gente nunca deve julgar de primeira uma pessoa. Nós devemos sim confiar no que nosso filho está falando, mas investigue para que um inocente não pague justamente por um erro que não cometeu, né? E agora eu vou fazer uma análise comportamental aqui, gente. É bem importante que nós ouçamos isso aqui, porque você pode estar passando por isso ou conhece alguém que deva estar passando, tá? A serpente no ninho. O relato da Jéssica não é apenas uma história de injustiça. É um estudo de casos sobre narcisismo maligno e perversidade instrumental praticados por quem deveria oferecer amor. Uma filha. Quando analisamos o comportamento da filha de 17 anos, o que vemos não é uma adolescente confusa, mas uma estrategista fria que utilizou uma arma poderosa das relações sociais, acusando, né, de abuso alguém de muita confiança da mãe, tudo para aniquilar o ambiente que ela vivia, tudo que tinha ao redor. Um adendo aqui, gente, que essa menina, ela acusou o padrasto de ter abusado dela dos 8 aos 13 anos. Dos 8 aos 13. Eu não sei se é dos 7 aos 13 ou dos 8 aos 13. Eu acho que é dos 8 aos 13 anos. Então, é muito pesado aqui. Muito pesado o que essa menina acusou, tá? Primeiro ponto, a anatomia da mente perversa. Porque essa menina, ela tem mente perversa. A filha da Jéssica não mentiu por impulso. Ela utilizou o que nós chamamos de mentira instrumental. E o objetivo era duplo. Esconder a própria conduta, a perda da virgindade precoce, que ela temia que a mãe descobrisse, e punir a mãe por estar reconstruindo a vida amorosa. Para o narcisista, o outro não é uma pessoa, é um objeto. Ela viu o padrasto, o homem com quem a criou, com flores e dedicação, como um obstáculo ou um alvo de descarte conveniente. O comentário, eu tenho cara de anjinho e a minha mãe caiu direitinho, é a prova cabal de um desvio de caráter profundo. Ali ela revela o prazer no controle e na manipulação. Ela não sentiu culpa pelo padrasto perder o emprego, ser caçado ou quase perder a vida. Ela sentiu euforia por ter poder de destruir a vida de um adulto com apenas algumas palavras. Segundo ponto, oportunismo na vulnerabilidade. A filha escolheu o pior momento da vida da mãe para atacar. A Jéssica estava devastada pela morte do pai e pelo surto, né, psiquiátrico da mãe. Psicologicamente, a Jéssica estava desarmada. O narcisista fareja a vulnerabilidade. Sabendo que a mãe era uma mulher íntegra e protetora, a filha usou a própria integridade da mãe contra ela. Ela sabia que a Jéssica, por ser uma boa mãe, acreditaria nela sem questionar, pois o instinto de proteção materna é o ponto cego de qualquer mulher de caráter. Vamos aprender aqui nesse relato, tá bom? Olhos abertos. Terceiro ponto, a instrumentalização do sistema judiciário. O comportamento dela de se recusar de ir ao IML é um padrão clássico de falsas denúncias. Quando o jogo sai do campo da palavra e entra no campo da prova técnica, o mentiroso ele recua. Ela usou a delegacia, uma oficial da justiça e o trauma social do abuso como ferramenta de tortura psicológica contra a mãe e de destruição civil contra o ex-marido da Jéssica. Ela não queria justiça, ela queria caos. O fato de ela querer olhar na cara dele
e apresentar o namorado ao homem que ela acusou de abuso mostra uma total ausência de repulsa ou trauma, algo que a Jéssica notou tarde demais. Então, quem é abusado tem nojo, quem inventa o abuso tem audácia. Tá bom? Quarto ponto, o narcisismo filial e o desejo da exclusividade. O comportamento da filha de querer dormir no quarto da mãe, de usar baby doll na presença do novo esposo, indica uma competição distorcida. Eu colocou assim até uma competição édvica, tá? Distorcida aqui. Ela não aceitava que a mãe tivesse um espaço de felicidade que não passasse por ela. Ao ser contrariada e ter seus limites impostos pelo novo marido da Jéssica, e pela mãe também, ela reagiu com a política da terra arrasada. Se eu não tenho controle da atenção da minha mãe, eu destruo o relacionamento dela e qualquer um que ela ame. Quinto ponto, a destruição de vínculos de sangue. O ápice da perversidade foi o comentário sobre a irmã mais nova, tá? Eu podia até não ter meu pai, mas a minha irmã também não vai ter. Isso revela o comportamento sociopático, gente. Ela não teve empatia pela irmã pequena, que ficou 2 anos órfã de pai vivo. Ela quis nivelar todos por baixo. Se ela se sentia de alguma forma perdida, todos ao redor precisavam sangrar também. E o alerta aqui, gente, para o público, né? E para as mães como a Jéssica, sangue não é garantia de caráter. O mito de que o filho é sempre anjo é o que permite que os predadores domésticos destruam famílias por décadas. O comportamento dessa jovem não foi um erro de percurso, foi uma demonstração de maldade planejada. Ela planejou isso. É isso que mais pega nessa história, que ela planejou, ela arquitetou tudo. O silêncio do ex-marido não foi uma confissão de culpa, foi o silêncio de um homem que teve a alma assassinada pela pessoa que ele tratou como filha. E a lição é dura, gente. Investigue, duvide. Sinais de comportamento narcisistas na infância e adolescência, que são falta de empatia, mentiras sistemáticas, manipulação de adultos, devem ser tratados com rigor médico e vigilância, e não apenas com amor. Tá? Gente, você vai dar amor, vai sentir mais raiva de você. Às vezes, o maior ato de amor que você pode ter por si mesmo e pelos seus outros filhos é contato zero com quem provou ser capaz de pesar 49 quilos, virando uma caveira e ainda rir da sua cara. Tá bom? Então, gente, corta pela raiz, porque não vai mudar. Não vai mudar. Não vai encontrar. Ela não vai encontrar erro no que ela fez. Ela acha que ela tá correta, tá certíssima. Tá bom? Mente narcisista, mente diabólica, perversa, age dessa forma. Tá bom? Então, alerta, gente. Outro alerta. Nem toda denúncia é fato. E nem todo filho é amor. Alguns são lições amargas sobre a existência do mal dentro de casa. Então, gente, com base no relato da Jéssica, o comportamento dessa jovem de 17 anos vai muito além de uma rebeldia adolescente. Nós estamos falando de traços que se encaixam no que a psicologia chama de uma tríade sombria. Uma tríade, né? Três coisas: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia / sociopatia. Uma tríade, né? Narcisismo, maquiavelismo, psicopatia / sociopatia. Então, gente, é o que foi sugerido aqui para o perfil dessa jovem, um narcisismo maligno mesmo, com fortes traços sociopáticos. Sabe por quê? Ela não mentiu porque ela estava com medo, ela mentiu para obter um resultado. Ela usou a acusação de abuso como uma cortina de fumaça para esconder que ela não era mais virgem, como nós falamos ainda há pouco. Então ela calculou, ela esperou o momento certo para a mãe estar fragilizada para que ela fizesse isso. A sociopatia. O ponto mais assustador é que quando ela confessa a mentira para a amiga, né, que ela tinha cara de anjinho, que a mãe caiu direitinho. Na psicologia, isso se chama o prazer do trapaceiro. Ela sente euforia e orgulho por ter conseguido enganar todos e destruir a vida de um homem inocente. Tem falta de empatia pelas pessoas.
Ela viu, gente, ela soube do padrasto ser perseguido, perder o emprego, quase ser agredido, quase perder. Gente, essa menina sabia o que tava para acontecer para esse cara perder a vida dele. Ela sabia e mesmo assim não quis saber. Traços de quê? Puramente sociopático. Pessoa sociopata. 3, né? O narcisismo, inveja, controle. O narcisista, ele não suporta ver o outro feliz. Se ele não for o centro dessa felicidade, não presta, não vai acontecer. Tá? Ele vai fazer de tudo para acabar, para destruir o que você está construindo. Ai, ai. E o jogo de sedução e poder, né? Gente, sem sombra de dúvida, eu perguntei uma coisa pra Jéssica. Jéssica, tu acha que a tua filha, ela ia tentar fazer isso de novo com o teu novo marido? Ela, sim, Anne. Pela forma como ela reagiu, né? Foi querer dormir de baby doll, coxinho. Ela ia fazer de novo, gente. Ela ia fazer de novo. Né? E o pai do novo esposo dela, o novo marido dela, foi muito esperto. Levar uma cama, ó, aqui para ela dormir aqui, né? No outro quarto para ela não dormir no chão. Teve filha, tá? O filho foi rápido assim, ó. Vai acabar com o meu filho? Não, isso não vai acontecer de novo, não. Aqui, eu bora tirar, né? Desarmar aqui a narcisista. Ela ia fazer de novo. Gente, não tem nada que tire da minha cabeça que ela não ia fazer de novo. E também a mãe também pensa da mesma forma. Tá bom? Porque ela é uma competição. Pessoas narcisistas, elas se sentem o comportamento dela de competição. Quer provar que ela tem poder sobre qualquer pessoa que está na vida da mãe. Então, qualquer pessoa que a mãe escolhesse, aí ia lá, ela ia impor limite, ela ia tentar manipular, tentar seduzir, para destruir aquele homem também. Tá bom? Ponto número 4, a máscara da sanidade. Ela sabe exatamente como se comportar para parecer a vítima perfeita. Como é que ela é, gente? Eu não vou poder colocar o rosto dela porque ela é de menor, né? Mas ela, o cabelo lourinho, gente, ela é um anjinho. Não sabe o estereótipo de anjinho. Cara de anjinho, uma menina muito bonita, tá com um namorado novo, mas, gente, é uma pessoa que nunca vai conseguir construir relação com ninguém, por ser narcisista. Ela tá namorando agora, tem outro namorado, mas com certeza, gente, vai enganar, mas uma hora a máscara vai cair, né? Então ela sabe exatamente como se comportar para parecer vítima perfeita. Gente, uma pessoa que ela usa o sistema jurídico como arma, ela não tem medo de nada não, gente. Tá? O fato dela não recusar, sabe, fazer os exames que ela tinha que fazer, mostra que ela não quer ter poder nas mãos, tá? Então, a forma que ela mais vai usar nessa forma dela narcisista é a provocação, a sedução, para conseguir o que ela quer. E a conclusão aqui, gente. O que ela é? O que essa menina é de fato, né? Eu já falei o que ela é, mas eu vou deixar mais aqui com vocês. No jargão popular e clínico, ela apresenta o perfil de personalidade antissocial também. A sociopatia, né? O narcisismo. Ela é perigosa? Sim, porque ela não mede as consequências legais ou físicas dos seus atos para os outros. A cura? Mãe, tem cura para esse tipo de coisas? Gente, traços de personalidade como esses são extremamente difíceis de tratar, pois a pessoa não acha que está errada. Ela acha que os outros são os otários por serem enganados. Então, é uma predadora, né? Uma predadora, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Tá? E eu faço uma pergunta para vocês aqui. Vocês acreditam que existem pessoas que já nascem com essa semente da maldade? Ou vocês acham que é um ambiente que pode criar um monstro como essa menina assim? Vocês acham? Não, a menina já nasceu assim? Bora lá saber? Natureza genética versus criação, ambiente. No caso da filha da Jéssica, o relato é particularmente intrigante porque a mãe enfatiza que a menina teve uma infância perfeita. Os avós presentes, escola particular, teve do bom e do melhor, não teve traumas na infância. Isso nos leva a uma análise mais profunda sobre como essas personalidades elas se formam. E aqui tá, gente, existem pessoas que já nascem com o que a ciência chama de traço de insensibilidade e frieza emocional.
Estudos mostram que indivíduos com tendências sociopáticas possuem a amígdala, o centro das emoções e do medo, menor ou menos ativa. Elas não sentem medo da punição e não sentem o calor da empatia. Temperamento. Algumas crianças, desde muito cedo, mostram uma resistência normal à autoridade e uma indiferença ao sofrimento alheio, independente de quão amorosos sejam os pais. Tá bom? Crianças que têm essa resistência. Segundo ponto, o ambiente. Puxa o gatilho, tá? Mesmo com uma boa genética, o ambiente molda como isso vai se manifestar. No relato da Jéssica, há um ponto importante: o excesso de proteção ou pedestal. O narcisismo por supervalorização. Quando uma criança é tratada como única, é a única neta, a princesa, tem absolutamente tudo, sem que lhe seja impostos limites rígidos, ou sem que ela aprenda a lidar com frustração, ela pode desenvolver a crença de que o mundo existe para servi-la. A falta de consequência. Se ela percebe desde cedo que a sua cara de anjinho a livraria de encrencas, ela aprendeu a usar a manipulação como a sua principal ferramenta de sobrevivência. Terceiro ponto, a tempestade perfeita. A maioria dos especialistas concorda que personalidades como a dessa jovem são o fruto de uma combinação. É o encontro de uma predisposição biológica, pouca empatia, com um gatilho ambiental, como a separação dos pais, a chegada de um novo padrasto ou a perda da atenção exclusiva da mãe, porque a mãe engravidou, né? No caso dela, parece ter havido um curto-circuito de inveja. Curto-circuito, né? De inveja. Ela não suportou perder o posto de centro do universo para o novo marido da mãe. Ela usou a própria sexualidade como uma estratégia de defesa para não perder a imagem de perfeição perante a mãe também. E também tem tem a outra coisa lá, da mãe engravidou, tem uma outra criança na jogada. Atenção, não quer dividir atenção. Quarto ponto. Ela é vítima das circunstâncias, gente? Não, não é. Existe uma diferença fundamental entre ter uma tendência e escolher agir. A sociopatia e o narcisismo maligno envolvem escolhas conscientes. Ela sentiu prazer em enganar. E esse prazer no engano é uma escolha moral. Ela sabia a diferença entre o certo e o errado, mas escolheu o que lhe dava mais poder e controle. Então, gente, pessoas assim geralmente nascem com a semente, mas é a forma como elas aprendem a manipular o ambiente que faz essa semente florescer. O relato da Jéssica é um alerta doloroso. Você pode dar o melhor do mundo, tudo do bom e do melhor para o seu filho, mas se a estrutura interna dele for voltada para o próprio ego, ele usará esse melhor mundo, as melhores coisas que você deu, para te destruir se você entrar no caminho dele. Em resumo, ela provavelmente nasceu com uma baixa capacidade de empatia e a vida confortável permitiu que ela refinasse suas táticas de manipulação sem nunca ter que encarar uma outra realidade. Até que ela mesma criou essa realidade bruta para todo mundo que está vivendo ao seu redor. Então, gente, vamos tomar cuidado, né? Vamos criar crianças fortes, que saibam lidar com frustração, para que, quando eles crescerem, eles não se sintam, sabe, o dono do mundo. Eu posso tudo, eu quero tudo, eu posso ter tudo. Pode ter sim, né? Se trabalhar e buscar por conta própria. Mas, tipo, que as pessoas não estão aqui para lhe servir. Até a criação que nós damos para nossos filhos também tem impacto na personalidade deles futura, tá bom? E, gente, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Vocês acham que se a Jéssica ela tivesse sido mais dura, menos protetora, será que o resultado ele seria diferente? Será que evitaria que o que aconteceu com Paulo acontecesse? E, gente, sendo bem sério com vocês, tudo que a gente analisou aqui, provavelmente não. Tá? Existe uma ilusão de que pulso firme pulso firme cura a falta de caráter. E não, gente, quando a gente lida com personalidade, com traço de sociopatia, ou como no caso dela, narcisismo maligno, a dinâmica é bem diferente, tá?
Porque para uma mente manipuladora, um pai ou uma mãe dura, rígida, não é uma figura de respeito, é um adversário mais interessante, tá bom? Então, se a Jéssica fosse rígida demais, provavelmente a filha teria refinado as mentiras dela muito mais cedo. Pessoas com esse perfil não aprendem a ter empatia através do castigo. Elas aprendem a ser mais furtivas. Elas não param de manipular, elas apenas aprendem a não ser pega facilmente. Outro ponto, a dureza, né? A dureza alimenta a vingança. Os narcisistas, os sociopatas, eles agem por represália, vingança. Se a Jéssica tivesse sido mais dura, imposto limites severos desde cedo, a arma que a filha usou, como a falsa denúncia do abuso, poderia ter vindo ainda mais cedo como uma forma de derrubar a autoridade da mãe. No relato, o gatilho da filha foi justamente um limite. A mãe não deixou ela dormir no quarto do casal e exigiu que ela usasse roupas adequadas. O único não, o não que ela disse, não, você não vai dormir no meu quarto, eu preciso de privacidade, você vai dormir no quarto da sua avó, isso foi o suficiente para ela tentar destruir o casamento da mãe. Imagine, né? Uma vida inteira de vários nãos. Como é que a vida dessa mulher não seria? Tá bom? Então, gente, outro ponto aqui, né? O pedestal apenas facilitou, não criou. É verdade que ser tratada como uma neta única, filha única, e ter de tudo na mão ajudou, assim, a criar um senso de merecimento. Ela achava que o mundo deveria servir a ela. Mas ter tudo na mão não faz alguém sentir prazer no sofrimento da mãe, não, tá? O fato dela ver a mãe definhar, gente, uma mulher de 1,72, alta, pesando 49 quilos, ficou uma esquelética. E ela olhar para aquilo e não ter um mínimo de empatia, não é falta de limite, gente. Sabe? É ausência total de afeto biológico pela própria mãe. Então, isso é algo que vem de dentro. Não é algo que se corrige com castigo, não. É algo que já está ali, enraizado dentro da pessoa. Tá? Então, a culpa que a mãe não deve carregar. Se a Jéssica tivesse sido carrasca, ela hoje estaria se perguntando, será que ela ficou assim porque eu fui ruim para ela? Como ela foi uma mãe maravilhosa, ela se pergunta, será que ela ficou assim porque eu fui boa bastante? E a realidade é, quando a semente é de uma planta venenosa, não importa se você rega com água mineral ou com água de chuva, o fruto continuará sendo venenoso. O erro da Jéssica não foi ser boa, foi ser humana. Ela projetou na filha o caráter que ela mesma tinha. Ela acreditou que se desse amor, receberia amor. E o alerta que fica não é para as mães serem duras, mas para serem atentas aos sinais de falta de empatia. A dureza poderia ter mudado a estratégia da filha, mas dificilmente mudaria a essência dela. Algumas pessoas não quebram com rigor, elas apenas aprendem a bater mais forte de volta. Eu sei que foi uma análise bem longa, eu precisava trazer essa análise para você, já queria trazer essa análise há algum tempo. Quando nós tivemos um relato de uma filha que agiu da mesma forma assim com essa mãezinha. Gente, é difícil, sabe? Eu sei que é muito difícil para Jéssica ter ouvido tudo isso. Eu falei, olha, se prepara para a análise dela, porque não vai ser fácil, vai ser uma análise bem dura. E eu pedi realmente, olha, analisem direitinho o comportamento dessa menina aqui, que eu preciso de uma análise bem técnica, bem visceral, para que as pessoas entendam, as pessoas consigam abrir seus olhos para o que realmente aconteceu. Gente, se esse homem tivesse perdido a vida dele, eu nem imagino como é que estaria o psicológico da Jéssica agora. Descobrindo que um homem perdeu a vida, um inocente perdeu a vida por uma mentira da sua filha. Eu nem quero imaginar como estaria a cabeça dela neste momento. Acabaria com ela, literalmente, ela cairia num poço que não teria fundo. Tá? É um remorso, uma culpa que iria transcender, gente, e acabar com a vida dessa mulher. Então, assim, eu entendo o desespero dela, sabe? Eu entendo não porque eu passei, mas a empatia que eu tenho por cada uma das depoentes que passam aqui pelo canal com essa bagagem, sabe? Merece muito acolhimento, merece palavra de conforto, palavra de força. Eu espero que
essa menina, que a Jéssica ela não tenha mais contato com, porque ter contato com essa filha, por mais que tenha sido, sabe, uma parte dela, não vai trazer coisas boas. Infelizmente, porque ela tem essa personalidade já, gente, ela já é uma adulta, né? Praticamente uma adulta. O que tem como mudar? Não tem como mudar nada, né? Imagina ela dizer, gente, acusar uma pessoa, olhar nos olhos da mãe, dizer tudo que não aconteceu, sabe? Gente do céu, eu acho que a única coisa que saiu disso tudo, mesmo, foi o relacionamento que ela tem agora, né? Porque se ela tivesse voltado, né, nada tivesse acontecido, ela provavelmente estaria com o Paulo novamente. Mas eu acho que a única coisa que saiu disso tudo foi ela conseguir enxergar, teve que acontecer isso para ela enxergar quem é a filha. E ela está agora, né, no novo relacionamento, e através desse relacionamento ela poder ver quem era a filha que ela, né, amamentou no próprio seio, né, a cobra que ela amamentou no próprio seio. Eu lamento muito, sabe? Então eu espero muito que o alerta da Jéssica ele tenha sido agregável para vocês. Então eu peço que vocês compartilhem. Eu vou deixar aqui ao final a foto dela, né? Eu vou tampar a foto do rosto da filha. Uma mulher linda, 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 linda. E a filha também, uma menina muito linda. Mas infelizmente é uma narcisista, uma sociopata também. Então, meus amores, se vocês querem fazer assim como a Jéssica, enviar um relato para cá, para fazer uma análise, para ajudar outras pessoas, saibam que às vezes falar alivia muitas dores, nós estamos sentindo, desabafar, né? Como ela falou, eu tirei um caminhão de cima de mim quando eu conversei contigo. E é isso. Esse é um dos propósitos aqui do canal, aliviar as tuas dores, fazer com que o teu fardo ele fique mais leve, tá bom? Então, muito obrigada, Jéssica, por compartilhar o relato. Um grande abraço para ela, o seu esposo, que também acompanha aqui o canal. Espero que vocês sejam imensamente felizes, prósperos, que tudo que você almeja para a sua vida, que ele seja abundante, que o Senhor abençoe a vida de vocês grandemente, que abençoe o casamento, que o casamento de vocês seja blindado contra qualquer coisa que queira destruir. Tá? Então, todas as coisas boas que eu desejo para a minha vida, eu desejo para a sua vida, para a vida das pessoas que me ouvem aqui. Então, muito obrigada pelo relato, muito obrigada pela audiência de vocês. Então, convido vocês a fazer parte da família Filho de Casamento lá no WhatsApp, que é a nossa rede de apoio. E lá, né, vamos nos ajudando, vamos nos apoiando e alertando, né, umas às outras, né, sendo luz na vida uma das outras. Então, muito obrigada mais uma vez. Vejo vocês agora nos comentários e também na live que nós teremos daqui a pouco. E eu espero, né, ter algum tipo de comentário de vocês em relação a esse relato aqui, tá bom? Então é isso, um beijão. Até mais, meninas. Obrigada. Bye, bye.